Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sábado, dia 28 de janeiro de 2023, o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, depois de Jesus falar em parábolas, falando de como era o reino de Deus, ali como a semente jogada na terra, que ela cresce e depois saem as folhas, os frutos, e ali chega a hora da colheita, assim também como o grão de mostarda, que é o menor semente, mas quando ela cresce, se torna uma grande árvore, mostrando como é o agir do reino de Deus. Mas os discípulos que ali Jesus depois explicava as parábolas para eles, não amadureceram na fé ainda. E o Evangelho de hoje vai nos mostrar claramente isso. Jesus vai para o outro lado da margem do Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, e ali Jesus vai com outras barcas e Jesus se coloca a dormir. Fica na parte de trás, deitado, dormindo. E eis que vem uma tempestade, com grande ventania, e as águas do mar agitadas, do lago de Tiberíades, do mar da Galileia, agitadas, os discípulos que eram pescadores, Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores, acostumados àquele mar, acostumados a navegar naquele mar, mas se colocaram, viram que estavam na iminência daquele barco afundar. E Jesus estava ali tranquilamente dormindo, como se nada acontecesse. Será que Jesus ali não estava testando a fé dos discípulos? Se na hora da agonia, da tribulação, da perseguição, será que eles não confiariam que Jesus estava ali com ele? Isso serve muito bem para cada um de nós, que muitas vezes questionamos nos momentos de nossas dores, sofrimentos, angústia, perseguições, tribulações. Parece que estamos sozinhos, parece que Jesus dorme, que ele não age. Mas será que Jesus, nesses momentos de tribulação, não quer que nós deixemos de ser crianças mimadas, carregadas no colo, e possamos caminhar com as nossas próprias pernas, com algo que é muito profundo e verdadeiro, que é a fé. A fé é com que faz com que nós acreditemos que não estamos sozinhos, que Jesus caminha conosco. E veja só que os discípulos sabiam que Jesus estava ali. E Jesus já tinha mostrado para os discípulos com vários milagres que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Mas mesmo com Jesus ali na barca, eles se desesperam, se preocupam e vão acordar Jesus. Então,
ele vai dizer: mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E Jesus levanta-se e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E houve então uma grande calmaria. E aí vem com Jesus como que afirmando: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus mostrava para os discípulos que ele era o Filho de Deus e que caminha com Jesus jamais perecerá. Mas para que não se pereça, é preciso crer, acreditar, confiar que Jesus está conosco e no momento certo ele irá agir. Muitas vezes passamos por tribulações da nossa vida para que seja um aprendizado, para que nós possamos amadurecer como pessoas e amadurecermos na fé, pois não são nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, que muitas vezes nesses momentos, nós nos esquecemos de Jesus. Mas quando vem a tribulação, a dor e o sofrimento, corremos, gritamos, imploramos por Jesus. Muitas vezes eu faço aqui esse paralelo, que somos crianças mimadas, que como aquela criança mimada, tudo que pede ao pai, o pai tem que dar, atender de imediato. Senão a criança fica birradinha. Assim somos nós, nas tribulações, nas dores, nos sofrimentos. Precisamos confiar, precisamos acreditar que Cristo está conosco, que Jesus não dorme, mas que Jesus muitas vezes permite as tribulações para que nós possamos amadurecer na fé. E mesmo assim, os discípulos, em vez de se aprofundarem na fé, quando Jesus fala isso, eles ficam com medo e falam: quem é este que até o vento e o mar obedece? Esse é Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias, o Salvador, aquele que jamais abandonará aqueles que têm fé e confiam que Jesus está sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.